O bebê do milionário chorava alto no restaurante, até que a garçonete tímida tomou coragem, fez o impensado, e em segundos o silêncio dominou o lugar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O choro estridente de Arthur ecoava pelo salão do Bistrô Araucária, um dos restaurantes mais sofisticados do bairro dos Jardins, em São Paulo. João Marques tentava, sem sucesso, acalmar o filho de apenas 6 meses, que se contorcia em seus braços. Gotas de suor começavam a brotar em sua testa, enquanto os olhares dos outros clientes pesavam sobre ele como pedras. "Shh, Arthur, por favor", murmurou João, balançando o bebê com delicadeza. Seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários, pareciam desajeitados ao tentar acomodar o pequeno corpo inquieto. A mamadeira de leite especial que trouxera permanecia intocada sobre a mesa impecavelmente arrumada. O maître se aproximou com um sorriso tenso. "Sr. Marques, posso ajudar em algo?" João respirou fundo, tentando manter a compostura. Aos 38 anos, o empresário do ramo imobiliário ainda não havia se acostumado com a realidade de ser pai solo. 3 meses atrás, quando finalmente criara coragem para sair de casa com Arthur, havia contratado uma babá para acompanhá-los em todas as ocasiões. Hoje, porém, ela havia ligado de última hora, comunicando um problema familiar, e João decidira manter o compromisso com um importante cliente que viria de Porto Alegre especialmente para jantar com ele. "Está tudo bem", respondeu automaticamente, embora nada estivesse bem. O choro de Arthur intensificou-se, e João percebeu o cliente consultando o relógio discretamente. Em suas mãos, Arthur estava quente, provavelmente desconfortável com o colete do conjuntinho de linho azul marinho que combinava com o terno do pai. Foi nesse momento que Renata de Melo se aproximou da mesa. A garçonete de 24 anos trabalhava no Bistrô Araucária há apenas 2 meses, desde que precisara aumentar sua renda para continuar pagando as mensalidades da faculdade de enfermagem. Com o uniforme impecavelmente passado, camisa branca, colete azul marinho e avental branco, ela se movia pelo salão quase invisível, como a maioria dos funcionários que serviam à elite paulistana. "Com licença", disse ela com a voz baixa que lhe era característica, os olhos castanhos, evitando contato direto com os de João. "Posso tentar acalmá-lo." Antes que João pudesse responder, o cliente interviu com impaciência. "Por favor, faça alguma coisa. Não conseguimos nem conversar." João hesitou. Desde que perdera Camila no parto, não confiava o filho a estranhos facilmente. Mas o desespero falou mais alto, e ele assentiu, estendendo o bebê para Renata com um cuidado quase excessivo. Renata segurou Arthur com uma naturalidade que surpreendeu João. Seus movimentos eram firmes, mas delicados. Com o bebê apoiado contra seu ombro, ela começou a cantarolar baixinho uma canção que João não reconheceu de imediato. Uma cantiga do norte do país, região onde Renata nascera. Enquanto caminhava alguns passos pelo salão, sua mão livre fazia movimentos circulares nas costas do pequeno. O milagre aconteceu em questão de segundos. O choro convulsivo de Arthur foi diminuindo gradualmente até se transformar em soluços espaçados. Seus olhinhos, vermelhos de tanto chorar, começaram a se fechar, pesados de sono. João observava a cena, atônito. Algo no modo como Renata segurava seu filho, na maneira como murmurava palavras doces em seu ouvido, tocou uma corda sensível dentro dele. Não era apenas a habilidade prática, era uma gentileza genuína que há muito tempo não presenciava. "Ele provavelmente está com cólicas", explicou Renata, sem desviar os olhos do bebê. "A posição ajuda a aliviar o desconforto." Quando Arthur finalmente silenciou, adormecendo contra o ombro de Renata, um suspiro coletivo de alívio percorreu o salão. O cliente de João sorriu, relaxando visivelmente em sua cadeira. "Você tem um dom", comentou João, observando a tranquilidade que agora emanava do filho.
Renata corou ligeiramente. Tenho 6 sobrinhos. Aprendi na prática. Com cuidado para não despertar Arthur, ela o devolveu aos braços do pai. Se ele começar a chorar novamente, tente mantê-lo nesta posição. João ajeitou o filho adormecido em seus braços, sentindo uma onda de gratidão que não conseguia expressar adequadamente. Obrigado, disse simplesmente. Renata apenas assentiu e retornou às suas funções, servindo a mesa ao lado como se nada extraordinário tivesse ocorrido. Mas para João, algo havia mudado. Pela primeira vez desde a morte de Camila, ele sentira um breve momento de paz. O jantar prosseguiu sem intercorrências. João conseguiu finalizar a conversa com seu cliente, enquanto Arthur dormia tranquilamente no carrinho que o restaurante providenciara. Ocasionalmente, seus olhos procuravam Renata pelo salão, seguindo seus movimentos discretos entre as mesas. Havia algo na garçonete que o intrigava. Talvez a maneira calma com que realizava suas tarefas, sem a afetação que via em tantas pessoas ao seu redor. Em seu mundo de reuniões corporativas e almoços de negócios, a simplicidade genuína era uma raridade. Quando a conta chegou, João deixou uma gorjeta generosa e rabiscou um agradecimento no verso do cartão do restaurante. Hesitou por um momento, considerando acrescentar seu número de telefone, mas descartou a ideia. Aquilo seria inapropriado, concluiu, enquanto guardava a carteira no bolso interno do terno italiano. Na saída, procurou Renata com um olhar para se despedir, mas ela havia desaparecido na cozinha. João sentiu uma pontada de desapontamento que o surpreendeu. Enquanto dirigia seu Audi pela Avenida Paulista em direção ao apartamento no Itaim Bibi, João não conseguia parar de pensar na garçonete. O contraste entre seus mundos era evidente. Ele, herdeiro de uma das maiores construtoras do país, e ela, uma jovem que provavelmente trabalhava para se sustentar. Ainda assim, havia algo na maneira como ela acalmara Arthur, que transmitia uma segurança que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Na manhã seguinte, Renata acordou com o som estridente do despertador em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. O lugar era simples, mas organizado meticulosamente, cada centímetro aproveitado com eficiência. Dividido com uma colega de faculdade, o apartamento de um quarto havia sido transformado em 2 com a instalação de uma divisória improvisada na sala. Enquanto preparava um café forte na cozinha compacta, Renata revisava mentalmente seu cronograma do dia. Aula pela manhã, estágio no hospital à tarde e turno no restaurante à noite. Sua vida era uma constante corrida contra o tempo, um malabarismo entre obrigações que deixava pouco espaço para qualquer coisa além. Acordou cedo hoje, comentou Débora, sua colega de apartamento, emergindo sonolenta do outro lado da divisória. Prova, simulado de anatomia, respondeu Renata, passando uma xícara de café para a amiga. E preciso revisar algumas anotações antes. Débora observou Renata com um misto de admiração e preocupação. Você precisa descansar mais. Está praticamente vivendo no automático. Renata apenas sorriu, acostumada a ouvir o mesmo conselho de todos ao seu redor. Sua rotina exaustiva era necessária. A bolsa de estudos cobria apenas metade da mensalidade, e os gastos com material, transporte e aluguel consumiam todo o resto. Enquanto tomava banho, deixou a mente vagar para a noite anterior. O bebê choroso e o pai milionário haviam ocupado seus pensamentos mais do que gostaria de admitir. Havia algo na vulnerabilidade daquele homem, normalmente tão seguro em seu terno perfeitamente alinhado, que a tocara. Por um momento, o abismo social entre eles desaparecera e existira apenas um pai preocupado e uma pessoa capaz de ajudar. Mas Renata sabia bem o quanto aquele momento de conexão era ilusório. Em sua experiência, pessoas como João Marques, e ela o reconhecera imediatamente, tendo visto seu rosto em revistas de negócios que folheava na sala de espera do dentista, viviam em uma realidade paralela à sua. O gesto de acalmar o bebê
Provavelmente já havia sido esquecido, substituído por reuniões importantes e decisões sobre milhões. No metrô lotado em direção à faculdade, Renata abriu um livro de anatomia, determinada a focar no que realmente importava: sua formação, seu futuro, sua independência. A imagem do bebê adormecido e do pai agradecido foi cuidadosamente arquivada em algum canto distante de sua mente. Naquela mesma manhã, a poucos quilômetros dali, em um apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, João observava Arthur dormindo pacificamente no berço. Após meses de noites interrompidas e choros inconsoláveis, aquela havia sido surpreendentemente tranquila. Seguindo a dica de Renata, ele mantivera o filho na posição que ela demonstrara, e os resultados foram imediatos. Seu celular vibrou com mensagens de trabalho, lembrando-o das responsabilidades que o aguardavam. Como CEO da Marques Incorporações, seus dias eram preenchidos com decisões que afetavam centenas de funcionários e investimentos de milhões. Desde a morte de Camila, João mergulhara ainda mais profundamente no trabalho, usando-o como escudo contra a dor e a solidão. Mas aquela manhã parecia diferente. Enquanto tomava seu café na varanda espaçosa, João se pegou pensando na garçonete do bistrô Araucária. Havia algo genuíno nela, uma qualidade que se tornara rara em seu círculo social. As pessoas que o cercavam geralmente queriam algo dele: seu dinheiro, sua influência, seu sobrenome. A babá chegou pontualmente às 8, interrompendo seus pensamentos. Impecável em seu uniforme azul marinho, Dona Cecília era uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família Marques há décadas. Bom dia, Sr. João. Como passou a noite o pequeno Arthur? Surpreendentemente bem, respondeu João, entregando-lhe as instruções do dia. Acho que finalmente descobrimos uma posição que ajuda com as cólicas. Dona Cecília sorriu, satisfeita. Que bom. O senhor parece mais descansado hoje. João assentiu, verificando as mensagens em seu celular. Entre notificações de reuniões e e-mails urgentes, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez devesse voltar ao bistrô Araucária naquela noite, para agradecer propriamente a garçonete, é claro. No hospital universitário, onde realizava seu estágio, Renata acompanhava atentamente a enfermeira supervisora durante a ronda matinal. O cheiro de antisséptico e o barulho constante de equipamentos já lhe eram familiares, quase reconfortantes. Ali, entre pacientes que precisavam de cuidados, ela se sentia útil, necessária. Paciente do leito 5, pós-operatório de apendicectomia, sinais vitais estáveis, informou a enfermeira, consultando o prontuário. Seu uniforme branco, embora simples, conferia-lhe uma autoridade que contrastava com sua postura tímida no restaurante. Muito bem, Renata. Quais cuidados devemos priorizar? Enquanto respondia com segurança, parte de sua mente ainda vagava para o bebê da noite anterior. Perguntava-se como ele estaria, se o pai havia conseguido aplicar a técnica que ela demonstrara. Era estranho como alguns pacientes, ou neste caso, um bebê que nem mesmo era seu paciente, permaneciam em seus pensamentos. O dia de João transcorreu entre reuniões e telefonemas. Na sala de conferências da Marques Incorporações, enquanto discutia os detalhes de um novo empreendimento no Morumbi, sua mente ocasionalmente vagava para o bistrô Araucária. Às 5 da tarde, tomou uma decisão impulsiva que surpreendeu até a ele mesmo. Gisele, chamou sua secretária pela intercomunicador. Cancele meu último compromisso e ligue para o bistrô Araucária. Quero reservar uma mesa para hoje. Sua secretária, acostumada a anos de rotina previsível, hesitou por um momento. O senhor vai levar o Arthur novamente? Sim, respondeu João, surpreendendo-se com sua própria decisão. Normalmente, evitava sair com o filho sem a babá, mas algo o impelia a repetir a experiência da noite anterior. Vou buscá-lo em casa antes. No apartamento, encontrou Dona Cecília ninando Arthur na poltrona do quarto, decorado em tons de azul e cinza.
O bebê parecia tranquilo, brincando com um mordedor em formato de chaves. Ele teve um ótimo dia, informou a babá, entregando-lhe o pequeno. Comeu bem e dormiu nos horários certos. João pegou o filho nos braços, sentindo o aroma de talco e a maciez de sua pele. Desde que se tornara pai solo, momentos como aquele ainda o desconcertavam. A fragilidade da vida que segurava, a responsabilidade avassaladora. Vou levá-lo para jantar comigo, anunciou, surpreendendo Dona Cecília. A senhora o observou com curiosidade. Em quase 6 meses, era a primeira vez que João demonstrava tal espontaneidade. Normalmente sua rotina com Arthur era meticulosamente planejada, cada detalhe previsto com antecedência. Uma tentativa de controlar o caos que a paternidade solitária havia trazido à sua vida estruturada. "O senhor quer que eu o acompanhe?" ofereceu, já recolhendo a bolsa do bebê. "Não será necessário", respondeu João, sentindo uma confiança incomum. "Acho que podemos nos virar, não é, filho?" Arthur respondeu com um balbucio animado, como se compreendesse a pequena aventura que os aguardava. Enquanto isso, no bistrô Araucária, Renata organizava meticulosamente os talheres de prata sobre as mesas impecavelmente postas. O turno da noite começava às 6, mas ela sempre chegava com meia hora de antecedência para revisar suas tarefas e garantir que tudo estivesse perfeito. "O responsável pelas reservas quer falar com você", informou Mateus, outro garçom, aproximando-se com uma expressão curiosa. "Parece que alguém importante perguntou especificamente por você." Renata franziu a testa confusa. Em seus 2 meses de trabalho, nunca havia sido solicitada por nome. Seguiu até o balcão das reservas, onde Paulo, o hostess do restaurante, a aguardava com um sorriso enigmático. "O que houve?" perguntou Renata, ajustando nervosamente a gravata borboleta do uniforme. "O Sr. Marques acaba de ligar reservando uma mesa para hoje à noite", explicou Paulo, consultando o livro de reservas. "E pediu para ser atendido por você." Renata sentiu o rosto esquentar. A imagem do empresário com o bebê choroso imediatamente retornou à sua mente. "Deve ser um engano", murmurou, desconfortável com a atenção repentina. "Engano nenhum. Ele mencionou a garçonete que acalmou meu filho ontem. Só pode ser você." Paulo a estudou com renovado interesse. "O que exatamente aconteceu ontem?" "Nada demais", respondeu Renata, voltando sua atenção para as taças que precisava polir. "O bebê dele estava chorando, e eu apenas o acalmei. Qualquer um teria feito o mesmo." Paulo ergueu as sobrancelhas, claramente discordando. "Bem, seja como for, o Sr. Marques é um cliente importante. Certifique-se de atendê-lo com prioridade." Enquanto o restaurante começava a encher, Renata sentia uma ansiedade crescente. Por que João Marques voltaria ao restaurante perguntando especificamente por ela? A gorjeta generosa da noite anterior já não havia sido agradecimento suficiente? Às 8 horas em ponto, João entrou no bistrô Araucária com Arthur nos braços. O maître o recebeu com deferência, conduzindo-o a uma mesa discreta próxima à janela que dava para o jardim iluminado. "A senhorita Renata o atenderá em instantes", informou o maître, puxando a cadeira para João. "Providenciarei uma cadeirinha para o pequeno." João acomodou Arthur no carrinho que trouxera consigo, observando o filho com atenção, quase esperando que começasse a chorar a qualquer momento. Mas o bebê parecia tranquilo, olhando curioso para as luzes do restaurante. Quando Renata se aproximou da mesa, João sentiu um inexplicável nervosismo. Vestida no mesmo uniforme elegante da noite anterior, ela parecia ainda mais jovem sob a luz suave do restaurante. "Boa noite, Sr. Marques", cumprimentou ela formalmente, mantendo os olhos baixos. "É um prazer recebê-los novamente." "O prazer é nosso", respondeu João, indicando Arthur com um gesto. "Meu filho parece muito mais feliz esta noite." Renata sorriu timidamente, olhando para o bebê que agora a observava com curiosidade. "Fico feliz em ver que ele está bem." Houve um momento de silêncio constrangedor, como se ambos percebessem a estranheza da situação. Ele,
Um cliente importante que retornara especificamente para vê-la. Ela, uma funcionária que apenas cumprira seu papel. Na verdade, começou João, buscando as palavras certas. Vim para agradecer adequadamente pelo que fez ontem. Sua ajuda foi inestimável. Renata corou ligeiramente. Não foi nada de verdade, apenas uma técnica simples para acalmar bebês com cólica. Para mim foi muito mais que isso, insistiu João, sua voz adquirindo um tom mais pessoal. Desde que minha esposa faleceu no parto, tenho me sentido completamente perdido com Arthur. O que para você foi um gesto simples, para mim representou o primeiro momento de paz em meses. A confissão pegou Renata de surpresa. A vulnerabilidade em sua voz contrastava com sua aparência impecável e postura confiante. Por um instante, viu além do empresário milionário. Apenas um homem tentando ser pai, sem saber exatamente como. Sinto muito pela sua perda, disse ela sinceramente, permitindo-se olhar diretamente nos olhos dele pela primeira vez. João assentiu, desviando o olhar para Arthur. 6 meses e ainda estou aprendendo. Nem sempre tenho ideia do que estou fazendo. Ninguém tem, respondeu Renata com um leve sorriso. Pelo menos é o que minha irmã sempre diz sobre maternidade. É normal sentir-se perdido às vezes. A conversa foi interrompida quando Arthur começou a agitar-se no carrinho. Antes que João pudesse reagir, Renata se abaixou, ajustando a mantinha que cobria o bebê. Ele parece com sono, observou. Talvez esteja desconfortável nessa posição. João observou impressionado como ela naturalmente identificava as necessidades do filho. Você tem experiência com crianças. Como disse ontem, tenho vários sobrinhos, explicou Renata, endireitando-se. Minha irmã mais velha tem 3 filhos e meu irmão tem gêmeos. Aprendi na prática. O sorriso genuíno que acompanhou aquela explicação iluminou seu rosto de uma maneira que João não havia notado antes. Havia uma gentileza nela, uma autenticidade que contrastava com o ambiente sofisticado do restaurante. Posso trazer o cardápio agora? Perguntou ela, retornando à postura profissional. Claro, respondeu João, repentinamente consciente de que estava ali como cliente. E uma água sem gás, por favor. Enquanto Renata se afastava, João se pegou observando seus movimentos discretos pelo salão. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Talvez a maneira simples como resolvia problemas que para ele pareciam monumentais, ou a forma como tratava Arthur com um carinho natural, sem afetação. Durante o jantar, João fez perguntas ocasionais a Renata sempre que ela se aproximava da mesa. Descobriu que ela estudava enfermagem, que viera de Recife há 3 anos em busca de melhores oportunidades, que dividia apartamento com uma colega para economizar no aluguel. Pequenos fragmentos de uma vida completamente diferente da sua. Renata, por sua vez, respondia educadamente, mas mantinha a distância profissional que a posição exigia. Para ela, João Marques representava outro mundo. Um cliente importante que deveria ser tratado com a deferência adequada. Nada mais. Perto do final do jantar, quando Renata trouxe a conta, João tomou uma decisão impulsiva. Gostaria de contratá-la, disse ele, surpreendendo a si mesmo e a ela, como consultora para me ajudar com Arthur. Renata o encarou perplexa. Desculpe, não como babá, esclareceu rapidamente, percebendo como aquilo poderia soar. Apenas algumas horas por semana, para me ensinar técnicas como a que você usou ontem. Posso pagar bem, é claro. A proposta pairou no ar entre eles. Renata permaneceu imóvel, claramente desconfortável com a situação inesperada. Eu agradeço a oferta, Sr. Marques, mas tenho uma agenda bastante completa entre a faculdade, o estágio e este trabalho, respondeu finalmente com voz controlada. Não teria como encaixar mais um compromisso. João percebeu imediatamente seu erro. A proposta, que lhe parecera tão lógica, provavelmente soava como uma intromissão, ou pior, como caridade disfarçada. Entendo completamente, recuou, tentando aliviar o constrangimento.
Foi apenas uma ideia. Perdoe-me se soou inapropriado. Não há o que perdoar, respondeu Renata educadamente, embora João pudesse perceber que ela estava ansiosa para encerrar a conversa. Deseja mais alguma coisa, senhor? Não, obrigado. A conta, por favor. Enquanto Renata se afastava, João sentiu uma pontada de desapontamento. Havia algo na facilidade com que ela lidava com Arthur que o fazia querer aprender mais, observar mais. Como pai solo, frequentemente se sentia inadequado, improvisando um papel para o qual não estava preparado. Ao pagar a conta, deixou novamente uma gorjeta generosa, mas desta vez sem bilhetes ou pedidos. Talvez tivesse cruzado uma linha que não deveria, misturando mundos que eram melhor manter separados. Boa noite, senhorita Renata. Despediu-se formalmente, enquanto ajustava Arthur no carrinho. E obrigado novamente. Renata assentiu com um sorriso educado. Boa noite, senhor Marques. Boa noite, Arthur. Ela observou enquanto ele saía do restaurante. O bebê adormecido tranquilamente no carrinho. Algo na postura de João Marques havia mudado. Um quase imperceptível abaixamento dos ombros. Uma ligeira tensão na mandíbula. Renata reconheceu os sinais de alguém que acabara de enfrentar uma rejeição, por mais sutil que fosse. Por um breve momento, sentiu uma pontada de remorso. A oferta dele havia sido genuína, podia perceber. Mas misturar-se ao mundo de João Marques, mesmo profissionalmente, parecia perigoso. Uma intrusão em um universo ao qual não pertencia e no qual facilmente poderia se perder. 3 semanas se passaram sem que João retornasse ao bistrô Araucária. Em seu escritório, no 20º andar de um edifício comercial na Faria Lima, ele mantinha a rotina de sempre, reuniões, telefonemas, decisões que movimentavam milhões. Mas em casa, algo havia mudado. Na ampla sala de estar do apartamento, João havia improvisado um espaço para Arthur, com tapete emborrachado e brinquedos espalhados entre os sofás de couro italiano e a mesa de centro de design assinado. O contraste entre o ambiente sofisticado e os coloridos objetos infantis simbolizava perfeitamente o momento de sua vida. Uma elegância cultivada ao longo dos anos, agora invadida pela realidade caótica da paternidade. Achei que o senhor ia sair hoje, comentou Dona Cecília, enquanto arrumava as mamadeiras esterilizadas na cozinha de inox e mármore. João, que brincava com Arthur no tapete, ergueu os olhos. Mudei de ideia. Vamos ficar em casa. A verdade era que desde a noite em que fizera a proposta rejeitada à garçonete, João evitava o bistrô Araucária, sentindo um constrangimento incomum para alguém habituado a comandar situações. O episódio o incomodava mais do que gostaria de admitir. Não era acostumado a ouvir não, nem profissionalmente, nem em sua vida pessoal. Arthur balbuciou, agitando um chocalho colorido. Aos 7 meses, começava a demonstrar uma personalidade curiosa e alegre que, em momentos como aquele, fazia João esquecer temporariamente suas preocupações. Papá, balbuciou o bebê, alcançando o rosto do pai com a mãozinha gorducha. João sorriu, sentindo o peito apertar com uma mistura de orgulho e tristeza. Camila nunca ouviria aquelas primeiras palavras. A ausência dela, embora menos aguda com o passar dos meses, permanecia como um vazio constante no fundo de sua consciência. Seu celular vibrou com uma notificação. Era Sandra, sua assistente pessoal, lembrando-o do evento beneficente daquela noite. Um jantar anual no Hotel Unique, onde a elite paulistana se reunia para um leilão de arte contemporânea. Como um dos patrocinadores, sua presença era praticamente obrigatória. João suspirou, guardando o celular. Eventos sociais haviam se tornado um fardo desde a morte de Camila. As conversas superficiais, os olhares de pena disfarçados, as tentativas de apresentá-lo a mulheres solteiras, tudo aquilo o esgotava profundamente. Dona Cecília, preciso que fique com Arthur esta noite. Tenho um compromisso inadiável. A babá assentiu, acostumada aos eventos frequentes que faziam parte da vida de seu patrão. Não se preocupe, estarei aqui até quando for necessário.
Enquanto se preparava, escolhendo um terno Armani entre dezenas de opções em seu closet, João se pegou pensando novamente em Renata. A simplicidade dela, a maneira direta como falava, contrastava fortemente com o ambiente artificial que o aguardava no evento daquela noite. A alguns quilômetros dali, no hospital universitário, Renata terminava seu turno de estágio. Exausta, após horas auxiliando na ala pediátrica, ela verificou o relógio, calculando se teria tempo para passar no apartamento antes do trabalho no restaurante. "Você parece acabada", comentou Luísa, uma colega de estágio, enquanto ambas trocavam de roupa no vestiário. "Ainda vai trabalhar no restaurante hoje?" Renata assentiu, organizando seus pertences na mochila surrada. "Preciso. Final do mês, aluguel vencendo." Luísa balançou a cabeça admirada. "Não sei como você aguenta essa rotina. Já pensou em procurar uma bolsa integral?" "Estou na lista de espera", respondeu Renata, fechando o armário. "Mas você sabe como é. Centenas de alunos concorrendo a poucas vagas." Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Renata sentiu o cansaço pesar sobre seus ombros. Nos últimos dias, uma gripe persistente a deixara ainda mais esgotada, mas não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho. No ônibus lotado em direção ao bairro dos Jardins, Renata fechou os olhos, permitindo-se alguns minutos de descanso. Inadvertidamente, a imagem de João Marques com o filho nos braços surgiu em sua mente. Nas últimas semanas, havia se perguntado ocasionalmente se ele voltaria ao restaurante. Parte dela se sentia aliviada por não tê-lo visto novamente. Outra parte, que relutava em admitir, sentia uma curiosidade persistente sobre como estariam pai e filho. Sua rejeição à proposta dele havia sido instintiva, uma autodefesa contra a invasão de seu espaço cuidadosamente estruturado. Sua vida já era complicada o suficiente sem adicionar um envolvimento, mesmo que profissional, com alguém de um mundo tão distante do seu. Quando chegou ao bistrô Araucária, Renata foi recebida por um Paulo visivelmente estressado. "Ainda bem que você chegou. Temos um evento privado hoje e precisamos de todos os garçons disponíveis." "Evento privado?" repetiu Renata enquanto guardava seus pertences no armário dos funcionários. "Um jantar de despedida para o chefe executivo da Marques Incorporações. Mesa para 20 pessoas no salão reservado." Renata sentiu um sobressalto ao ouvir o nome da empresa. "Marques Incorporações? O Sr. Marques estará presente?" Paulo a olhou com curiosidade. "Provavelmente. É a empresa dele, afinal." "Por quê? Ainda esperando por aquela proposta misteriosa?" Renata ignorou a provocação, concentrando-se em ajustar o uniforme. Desde a noite em que João fizera a proposta inusitada, Paulo não perdera a oportunidade de alfinetá-la sobre o assunto. "Apenas perguntando", respondeu secamente, prendendo o cabelo em um coque baixo. "Onde precisa que eu fique?" "Você e Mateus vão atender o salão principal. Os garçons mais experientes ficarão com o evento privado." Renata assentiu, sentindo um alívio discreto. Se João Marques realmente estivesse presente, ao menos não seria ela a atendê-lo. O constrangimento do último encontro ainda estava fresco em sua memória. A noite avançou movimentada, com o restaurante operando quase em capacidade máxima. Concentrada em suas tarefas, Renata quase esqueceu do evento privado. Até que, por volta das 10 da noite, a porta do salão reservado se abriu e um grupo de executivos em trajes formais começou a se dispersar pelo restaurante. Renata imediatamente reconheceu João Marques entre eles. Vestido em um terno escuro impecável, ele conversava com 2 homens mais velhos próximo ao bar. Havia algo diferente nele, uma formalidade, uma distância que não estava presente nas noites em que o vira com Arthur. Ocupada com suas mesas, Renata tentou manter-se discreta, evitando passar perto do grupo. Mas o restaurante estava cheio e, eventualmente, sua rota de serviço a levou inevitavelmente próxima ao bar. Foi quando seus olhares se cruzaram. João a reconheceu imediatamente, interrompendo momentaneamente a conversa.
Houve um instante de hesitação, como se ambos considerassem as implicações de um cumprimento público. Renata optou pela solução mais simples. Um aceno discreto de cabeça, profissional e educado, antes de seguir para a cozinha. Quando retornou ao salão, João já havia se afastado do bar e agora se dirigia à saída, acompanhado por um grupo de executivos. O episódio poderia ter terminado ali, um encontro casual, sem consequências. Mas ao passar por uma mesa recém-desocupada, Renata notou algo incomum. Um pequeno livro de capa colorida havia sido esquecido sobre a cadeira. Técnicas de conforto para bebês, dizia o título. Olhando instintivamente para a saída, Renata viu João já na porta, prestes a sair. Sem pensar muito, pegou o livro e apressou-se em sua direção. Sr. Marques, chamou, mantendo a voz baixa. Acho que isso é seu. João se virou, surpreso tanto por ouvi-la quanto pela visão do livro em suas mãos. Por um momento, pareceu não compreender. Então, um leve rubor coloriu seu rosto. Na verdade, admitiu, pegando o livro com um sorriso constrangido. Obrigado. Seus olhos se encontraram brevemente, e Renata percebeu que havia sido um gesto deliberado. Ele deixara o livro para que ela o encontrasse. Como está Arthur? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. O rosto de João se iluminou à menção do filho. Está bem, crescendo rápido. As técnicas que você mostrou têm ajudado muito. Fico feliz em ouvir isso. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles, preenchido pelo burburinho do restaurante ao fundo. João parecia querer dizer algo mais, mas hesitava, consciente dos colegas que o aguardavam discretamente. Desculpe pela última vez, disse finalmente baixando a voz. Minha proposta foi inadequada. Não foi inadequada, respondeu Renata, sentindo uma inesperada necessidade de aliviar seu constrangimento. Apenas impossível com minha agenda atual. João assentiu, como se aquela explicação lhe oferecesse algum conforto. Entendo. De qualquer forma, obrigado novamente. Por tudo. De nada, respondeu ela simplesmente. Quando João finalmente saiu com seus colegas, Renata permaneceu por um momento na entrada do restaurante, observando-o entrar em uma BMW preta que o aguardava. Havia algo na maneira como ele se movimentava, uma mistura de confiança pública e vulnerabilidade privada, que a intrigava. De volta ao trabalho, Renata tentou afastar João Marques de seus pensamentos. O homem vivia em outro universo, com problemas e privilégios que ela mal podia imaginar. O fato de ele ter deixado o livro deliberadamente a perturbava. O que exatamente ele esperava conseguir com aquele gesto? Ao final do turno, exausta e com a garganta cada vez mais irritada pelos primeiros sinais da gripe que se agravava, Renata recusou a carona oferecida por Mateus e optou pelo último ônibus da noite. Precisava economizar o dinheiro do táxi. O mês ainda estava pela metade e suas economias já se esvaíam. No ônibus quase vazio, permitiu-se finalmente relaxar. O encontro com João Marques se repetia em sua mente, e ela se perguntava se suas vidas voltariam a se cruzar, ou se aquele havia sido o epílogo de uma história que mal começara. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela terça-feira. Renata despertou com o som da água batendo contra a janela de seu quarto, improvisado, sentindo a garganta em brasas e o corpo dolorido. O termômetro confirmou suas suspeitas. 38,6. A gripe que vinha ignorando por dias, finalmente a derrubara. Você não vai trabalhar hoje, afirmou Débora categoricamente, após encontrá-la tremendo na cozinha. Vou ligar para o hospital e para o restaurante. Renata tentou protestar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Não posso faltar. Preciso das horas do estágio e vai contaminar todos os pacientes? Ótima enfermeira você será, cortou Débora, empurrando-a gentilmente de volta para a cama. Você precisa de descanso e medicação. Tenho um antitérmico no meu armário. Derrotada pela febre e pela lógica da amiga, Renata cedeu. Era a primeira vez em quase 2 anos que faltaria ao trabalho por motivo de saúde.
O pensamento a angustiava. Cada dia representava dinheiro que não podia se dar ao luxo de perder. Mas seu corpo havia chegado ao limite. Enquanto Débora saía para a faculdade, prometendo voltar com remédios mais fortes da farmácia, Renata adormeceu num sono febril e inquieto. Em seus sonhos confusos, mesclavam-se imagens do hospital, do restaurante e, curiosamente, do bebê Arthur e seu pai. Na Marques Incorporações, João conduzia uma reunião com investidores quando sua secretária o interrompeu discretamente. Desculpe, Sr. Marques. É a escola do Arthur. Parece que ele está com febre. João sentiu o estômago afundar. Havia deixado o filho na creche apenas 3 horas antes, aparentemente saudável. Grave. A coordenadora disse que ele está com 38 graus e muito choroso. Dona Cecília está de folga hoje. João pediu desculpas aos investidores e encerrou a reunião prematuramente. No elevador, discou o número do pediatra, que prometeu encontrá-lo na creche em meia hora. Ao chegar, encontrou Arthur no colo da coordenadora, o rostinho vermelho e os olhos marejados. O bebê estendeu os braços para o pai imediatamente, soluçando contra seu peito quando João o pegou. Começou há 1 hora, explicou a coordenadora. Estava brincando normalmente e de repente ficou irritadiço. Quando medimos a temperatura já estava alta. O pediatra, Dr. Mendes, chegou pontualmente. Após examinar Arthur com cuidado, diagnosticou uma infecção de garganta comum em crianças daquela idade. Nada grave, mas ele precisa de descanso e medicação. Vou prescrever um antitérmico e um antibiótico. Mantenha-o hidratado e observe a temperatura. João assentiu, tentando memorizar todas as instruções enquanto Arthur se agitava em seus braços. Sendo pai solo, momentos como aquele o deixavam particularmente ansioso. A responsabilidade de cuidar sozinho de um filho doente parecia monumental. Posso trabalhar de casa esta semana, informou a sua secretária por telefone, enquanto acomodava Arthur no carro. Transfira as reuniões presenciais ou adie-as. Em casa, João improvisou uma rotina para cuidar do filho. Colocou o berço no próprio quarto para monitorá-lo durante a noite, preparou compressas frias para a febre e tentou fazer Arthur beber água regularmente. Mas o bebê estava inquieto, recusando medicação e rejeitando até mesmo sua papinha favorita. Naquela noite, enquanto Arthur finalmente adormecia após horas de choro, João encontrou o pequeno livro sobre técnicas para acalmar bebês que havia mostrado a Renata. Folheando-o distraidamente, perguntou-se como ela lidaria com a situação. Havia uma competência natural nela, uma intuição para as necessidades de Arthur que ele invejava. Seu celular tocou, exibindo o número do restaurante. Por um segundo, seu coração acelerou com a ideia absurda de que pudesse ser Renata. Mas era apenas o gerente, confirmando sua reserva para o fim de semana. Na verdade, preciso cancelar, respondeu João. Meu filho está doente. Após desligar, João permaneceu sentado na poltrona ao lado do berço, observando Arthur dormir inquieto. A febre havia baixado um pouco, mas o bebê ainda respirava com dificuldade, o nariz congestionado, fazendo-o ressonar levemente. Foi então que João se lembrou de algo que lera no livro, uma técnica de vapor para aliviar a congestão. Carregando Arthur cuidadosamente, levou-o para o banheiro da suíte e ligou o chuveiro quente, deixando o vapor preencher o ambiente. Sentou-se no banquinho do closet com o filho no colo, conversando baixinho enquanto os minutos passavam. Para sua surpresa, a técnica funcionou. A respiração de Arthur foi ficando mais fácil e ele relaxou nos braços do pai, voltando a dormir profundamente. Naquela noite, João dormiu na poltrona ao lado do berço, acordando a cada hora para verificar a temperatura do filho. De manhã, exausto mas aliviado, constatou que a febre havia cedido significativamente. Enquanto preparava a mamadeira de Arthur na cozinha silenciosa, João refletiu sobre a fragilidade da vida que segurava em suas mãos.
A morte de Camila o deixara não apenas viúvo, mas também único responsável por um ser completamente dependente. Nos momentos de dúvida, como durante a doença de Arthur, a solidão dessa responsabilidade o atingia com força total. A alguns quilômetros dali, Renata também lutava contra a febre persistente. Após 3 dias de cama, sua situação havia piorado em vez de melhorar. A tosse seca evoluíra para uma congestão pulmonar que dificultava sua respiração. Débora, preocupada com o estado da amiga, insistiu que procurassem ajuda médica. "Vou levar você ao pronto-socorro agora mesmo." "Não posso", protestou Renata fracamente. "Não tenho dinheiro para os remédios que vão receitar." "Deixa de ser teimosa, eu te empresto o dinheiro." No hospital municipal, após 2 horas de espera, Renata foi diagnosticada com pneumonia. O médico, um residente jovem e cansado, prescreveu antibióticos injetáveis e recomendou internação. "Não é possível fazer o tratamento em casa?" perguntou Renata, consciente de que não poderia arcar com as despesas de uma internação particular e que os leitos públicos estavam sempre lotados. O médico hesitou, avaliando seu estado. "Não é o ideal, mas se você garantir repouso absoluto e vier diariamente para tomar os antibióticos, podemos tentar." Renata assentiu, aliviada, mesmo sabendo que cada dia afastada do trabalho representava um desafio financeiro maior. Enquanto isso, Arthur se recuperava rapidamente. No 3º dia, já brincava animadamente no tapete da sala, aparentemente esquecido do desconforto dos dias anteriores. João, por outro lado, estava exausto. Noites mal dormidas e a constante preocupação haviam deixado marcas visíveis em seu rosto. Dona Cecília, retornando de sua folga, encontrou patrão e filho na sala. Arthur brincando energicamente e João cochilando no sofá, ainda em trajes de trabalho. "O senhor parece que precisa de um descanso mais do que o menino", comentou pegando Arthur no colo. "Vá dormir um pouco, cuido dele agora." João não precisou de muito incentivo. Em seu quarto caiu na cama, ainda vestido, e dormiu profundamente por 4 horas seguidas. O sono mais longo que tivera em dias. Quando acordou, já era noite. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de Arthur balbuciando no quarto ao lado. João encontrou Dona Cecília na cozinha, preparando uma sopa. "O senhor tem visitas", informou ela, indicando a sala com um gesto. "Aquela moça do restaurante." João franziu a testa confuso. "Que moça?" "Do restaurante. A que acalmou o Arthur aquela vez. Ela ligou perguntando sobre o menino, e eu disse que ele já estava melhor. Ela pareceu aliviada." João sentiu uma pontada de surpresa. "Renata ligou? Como conseguiu este número?" "Não disse o nome", respondeu Dona Cecília, mexendo a sopa. "Só disse que trabalhava no restaurante e estava preocupada quando soube que o menino tinha ficado doente." João pegou o telefone, verificando as chamadas recentes. Havia, de fato, um número desconhecido registrado 2 horas antes. Como Renata soubera da doença de Arthur? Provavelmente através do gerente do restaurante, quando ele cancelou a reserva. O gesto o tocou inesperadamente. Em seu círculo social, demonstrações de preocupação genuína eram raras, geralmente mascaradas por interesses ou mera formalidade. Mas Renata não tinha razão alguma para se importar com Arthur, especialmente depois do constrangimento de seus últimos encontros. Sem pensar muito, João retornou a ligação. O telefone tocou várias vezes antes de ser atendido por uma voz feminina que não era de Renata. "Alô? Boa noite. Gostaria de falar com Renata. Ela ligou para este número mais cedo." Houve uma pausa do outro lado. "Quem está falando?" "João Marques. Sou um conhecido." Outra pausa, mais longa. "Senhor Marques, aqui é Débora, colega de apartamento da Renata. Ela não pode atender agora. Está com pneumonia e acabou de tomar medicação para dormir." A notícia pegou João de surpresa. "Pneumonia? É grave?" "Bastante. Ela está em casa porque não tinha como pagar internação, mas precisa ir ao hospital diariamente para antibióticos intravenosos."
João sentiu uma preocupação inesperada. Há algo que eu possa fazer para ajudar? A pergunta foi recebida com silêncio desconfiado. Por que o senhor se importaria? Perguntou finalmente Débora em tom cauteloso. Ela ajudou meu filho 2 vezes e, pelo visto, mesmo doente, preocupou-se em ligar para saber como ele estava. Débora hesitou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Olha, Sr. Marques, conheço a Renata há 3 anos. Ela é a pessoa mais orgulhosa e independente que já conheci. Se souber que estou falando sobre sua situação, vai me matar. Entendo, respondeu João, reconhecendo a lealdade da amiga. Apenas diga a ela que Arthur está bem e que desejo melhoras. Direi, prometeu Débora, antes de encerrar a ligação. João permaneceu com o telefone na mão por alguns instantes, imerso em pensamentos. A coincidência de Arthur e Renata adoecerem simultaneamente criara uma estranha conexão entre suas vidas tão distintas. Por um momento, havia experimentado o mesmo que ela. A vulnerabilidade de cuidar sozinho de alguém doente, a exaustão, a preocupação constante. Mas enquanto ele contava com todo o suporte que o dinheiro podia comprar, médico particular, medicamentos de primeira linha, a possibilidade de pausar o trabalho sem consequências financeiras, Renata enfrentava sua doença com recursos limitados, provavelmente preocupada com cada dia de trabalho perdido. Pela primeira vez em muito tempo, João sentiu o impulso de estender a mão para alguém fora de seu círculo habitual. Não por obrigação social ou interesse, mas por genuína empatia. Quando Renata acordou na manhã seguinte, encontrou um arranjo de flores sobre a mesa da cozinha. Lírios brancos em um vaso simples de vidro. Ao lado, uma cesta com frutas frescas, mel, chás diversos e uma caixa de chocolates finos. "O que é isso?" perguntou a Débora, que preparava um chá na pequena cozinha. Débora hesitou por um instante. Chegou cedo. Um entregador trouxe. Renata se aproximou do arranjo, procurando um cartão. Encontrou-o entre as flores. Um pequeno envelope branco contendo apenas uma nota manuscrita. "Melhoras. Arthur manda lembranças. João Marques." "Como ele soube que estou doente?" perguntou Renata, sentindo uma mistura de surpresa e constrangimento. Débora evitou seu olhar, subitamente muito interessada na chaleira. "Ele retornou sua ligação ontem à noite, quando você estava dormindo. Eu meio que contei sobre a pneumonia." Renata fechou os olhos, respirando fundo. A ideia de João Marques, sabendo sobre sua situação, a deixava profundamente desconfortável. Por que fez isso? Ele parecia genuinamente preocupado, defendeu-se Débora. "E você ligou para a casa dele primeiro, não foi?" "Só queria saber como o bebê estava", murmurou Renata, sentando-se à mesa. A febre havia diminuído, mas a fraqueza persistia, tornando até mesmo tarefas simples, como preparar o próprio café da manhã, um desafio. Soube que ele tinha cancelado a reserva porque o filho estava doente. Débora colocou uma xícara de chá na frente da amiga. "Bem, ele também queria saber como você estava, e pelo visto ficou preocupado o suficiente para mandar isso tudo." Renata observou o arranjo de flores e a cesta, sentindo-se simultaneamente tocada e incomodada. O gesto era gentil, sem dúvida, mas também sublinhava a disparidade entre eles. Para João, enviar aqueles presentes provavelmente não significava nada em termos financeiros. Para ela, representava um luxo que jamais se permitiria. "Vou agradecer quando melhorar", disse finalmente pegando a xícara de chá. "E depois disso, precisamos estabelecer alguns limites claros." Débora sorriu, intrigada pela defensiva da amiga. "Limites? Com o milionário bonitão que está claramente interessado em você?" "Ele não está interessado", cortou Renata, sentindo o rosto esquentar. "É apenas gratidão pelo que fiz pelo filho dele. Nada mais." Mas enquanto saboreava o chá e uma fatia de pão com mel da cesta, Renata não conseguia afastar completamente a sensação de que algo havia mudado. A ligação para saber sobre Arthur
O telefonema de retorno de João, as flores, pequenos gestos que, somados, começavam a formar uma ponte sobre o abismo que separava seus mundos. 3 dias depois, sentindo-se suficientemente recuperada para sair de casa, Renata decidiu retornar ao trabalho no restaurante. Seu supervisor, compreendendo a gravidade de sua condição, havia concordado em escalar-lhe para um turno mais curto e menos exigente. "Tem certeza que já pode voltar?" perguntou Débora, observando-a se arrumar para sair. O médico recomendou pelo menos 1 semana de repouso. "Não posso me dar a esse luxo", respondeu Renata, verificando se havia separado os medicamentos para levar. "As contas não esperam." O bistrô Araucária estava relativamente tranquilo naquela quinta-feira, o que permitiu a Renata um retorno gradual às suas funções. Paulo, o maître, a recebeu com genuína preocupação. "Você ainda parece pálida", comentou, observando-a criticamente. "Se sentir-se mal, avise imediatamente." Renata assentiu, grata pela consideração. Após organizar os talheres e verificar suas mesas designadas, dirigiu-se à cozinha para se familiarizar com o menu do dia. Foi quando Paulo a chamou discretamente. "O Sr. Marques ligou mais cedo", informou ele, com um tom que sugeria curiosidade. "Perguntou especificamente se você estaria trabalhando hoje." Renata sentiu o estômago afundar. "E o que você disse?" "A verdade, que você estava retornando de uma licença médica e estaria aqui a partir das 6. Ela assentiu, tentando manter a expressão neutra. "Obrigada por avisar." Por volta das 8 da noite, enquanto servia uma mesa próxima à janela, Renata viu o carro de João estacionar em frente ao restaurante. Desta vez, ele não estava sozinho. Arthur o acompanhava, confortavelmente instalado em um carrinho de bebê. João entrou no restaurante com a confiança habitual de quem está acostumado a ser bem recebido em todos os lugares. O maître o conduziu a uma mesa no centro do salão, onde ele acomodou o carrinho de Arthur ao seu lado. Renata observou a cena discretamente, notando como o bebê havia crescido nas últimas semanas. Agora, com quase 8 meses, Arthur parecia mais alerta, seus olhos curiosos percorrendo o ambiente enquanto balbuciava animadamente. Paulo se aproximou dela com um sorriso sugestivo. "Adivinhe qual mesa foi designada para você?" Renata suspirou, antecipando a resposta. "A dele?" "Exatamente. Aparentemente o Sr. Marques foi bastante específico sobre isso." Respirando fundo para se acalmar, Renata ajustou o uniforme e se dirigiu à mesa de João. Mantendo o profissionalismo que a posição exigia, aproximou-se com um sorriso educado. "Boa noite, Sr. Marques. Bem-vindo novamente ao bistrô Araucária." João ergueu os olhos do cardápio e seu rosto se iluminou ao vê-la. "Senhorita Renata, é bom vê-la recuperada." "Obrigada, e obrigada também pelas flores e pela cesta. Não era necessário, mas foi muito gentil." Arthur, ao ouvir sua voz, virou-se no carrinho e sorriu amplamente, estendendo os bracinhos em sua direção. O gesto espontâneo do bebê quebrou momentaneamente a formalidade entre eles. "Parece que ele se lembra de você", comentou João, com evidente satisfação. Renata sorriu para o bebê, permitindo-se por um momento esquecer do contexto profissional. "Olá, Arthur. Você cresceu tanto." O bebê respondeu com um balbucio animado, ainda estendendo os braços para ela. João observou a interação com interesse, notando como o filho, normalmente reservado com estranhos, respondia tão positivamente a Renata. "Como está se sentindo?" perguntou João, enquanto ela entregava o cardápio. "Soube que teve pneumonia." "Estou melhor, obrigada", respondeu Renata, retornando à postura profissional. "O que gostaria de pedir esta noite?" João aceitou a mudança de tom, compreendendo sua necessidade de manter a distância no ambiente de trabalho. Fez seu pedido, solicitando também uma papinha especial para Arthur, que não constava no cardápio, mas que o chefe sempre preparava para o filho de um cliente tão importante. Quando Renata se afastou para encaminhar o pedido, João a observou discretamente. Havia algo diferente nela,
uma palidez residual da doença, uma fragilidade que contrastava com a eficiência habitual de seus movimentos. Ainda assim, ela mantinha a postura digna e o profissionalismo que tanto o haviam impressionado desde o primeiro encontro. A refeição transcorreu sem intercorrências. Arthur permaneceu surpreendentemente calmo, alternando entre brincar com os brinquedos que João trouxera e observar curiosamente o ambiente ao redor. Ocasionalmente, seus olhos seguiam Renata pelo salão como se estivesse fascinado por sua presença. Próximo ao final do jantar, quando Renata trouxe a sobremesa, uma mousse de chocolate para João e uma pequena compota de maçã para Arthur, o bebê começou a ficar inquieto. João tentou distraí-lo com um chocalho, mas Arthur o jogou no chão, começando a choramingar. "Acho que está ficando tarde para ele", comentou João, verificando o relógio. "Normalmente já estaria dormindo a esta hora." Como se para confirmar suas palavras, Arthur começou a chorar mais intensamente, seu rostinho vermelho de frustração. Alguns clientes nas mesas próximas lançaram olhares de desaprovação, fazendo João se sentir subitamente deslocado. Foi então que Renata se aproximou novamente da mesa, inclinando-se ligeiramente para o bebê. "Olá, Arthur. Está cansado?" Para surpresa de João, o choro do filho diminuiu imediatamente ao som da voz dela. Renata, percebendo o efeito, continuou falando suavemente com o bebê, ajeitando a mantinha que o cobria. "Você tem mesmo um dom com ele", comentou João, observando admirado como Arthur se acalmava gradualmente. Renata sorriu, sem desviar a atenção do bebê. "Crianças sentem quando estamos genuinamente interessados nelas. Não é um dom, é apenas presença." Havia uma sabedoria simples naquela observação que tocou João profundamente. Em seu mundo de reuniões apressadas e compromissos sobrepostos, a verdadeira presença, a atenção completa a um único momento, era uma raridade. "Posso perguntar algo pessoal?" questionou João, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Renata hesitou, mas assentiu levemente. "Por que ligou para saber como Arthur estava? Mesmo estando doente você mesma?" A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, Renata pareceu considerar uma resposta formal, mas então seus olhos encontraram os de Arthur, que agora a observava com curiosidade tranquila. "Por que me importo?" respondeu simplesmente. "Quando soube que ele estava doente, lembrei-me de como é difícil cuidar de uma criança sozinha nessas situações." A sinceridade da resposta criou um breve momento de conexão entre eles. Não como garçonete e cliente, ou como pessoas de mundos diferentes, mas como dois seres humanos que compartilhavam uma preocupação genuína. "Obrigado", disse João, com uma gratidão que ia além das formalidades sociais, por se importar. Renata apenas assentiu, voltando sua atenção para a mesa ao lado que precisava ser atendida. Enquanto se afastava, sentiu o olhar de João seguindo-a e uma estranha sensação de que algo importante havia mudado entre eles. Ao final da noite, quando João pediu a conta, deixou novamente uma gorjeta generosa e um bilhete. Desta vez, porém, não era apenas um agradecimento formal, mas um convite. "Arthur e eu gostaríamos de agradecer pessoalmente por sua gentileza. Domingo, 15 horas, Parque Ibirapuera, próximo ao planetário. Apenas se estiver se sentindo melhor, é claro. João." Renata encontrou o bilhete depois que ele partiu e ficou por alguns instantes contemplando as palavras cuidadosamente escritas. Um encontro fora do contexto do restaurante representava um passo além da relação profissional que haviam mantido até então. Era um território desconhecido, onde as regras não estavam claramente definidas. O domingo amanheceu com um céu surpreendentemente azul para o outono paulistano. Renata permaneceu na cama por alguns minutos extras, observando a faixa de luz que entrava pela janela e formava padrões no teto descascado. A decisão que tomara na noite anterior, após horas de reflexão, ainda reverberava em sua mente. Iria ao encontro no parque. "Você tem certeza?" perguntou Débora pela terceira vez.
enquanto Renata escovava os cabelos na pequena penteadeira improvisada. Não é meio complicado? É apenas um agradecimento, respondeu Renata, tentando convencer a si mesma tanto quanto a amiga. No parque, em público, nada demais. Débora ergueu as sobrancelhas, cética. Um milionário viúvo te convida para um encontro com o filho dele depois de enviar flores quando você estava doente e você acha que é nada demais? Renata suspirou, pousando a escova. A verdade era que não sabia exatamente o que esperar daquele encontro, ou mesmo por que havia aceitado. Algo na maneira como João olhara para ela na última vez, a vulnerabilidade por trás da fachada de confiança, a tocara de uma forma que não conseguia explicar racionalmente. Vou apenas agradecer pelo gesto dele, conhecer melhor o Arthur e esclarecer algumas coisas, disse finalmente optando por um vestido simples de algodão azul claro. Casual o suficiente para um domingo no parque, mas cuidadosamente escolhido. Às 3 da tarde, Renata caminhava pelas alamedas arborizadas do Parque Ibirapuera, sentindo o sol morno de outono em seu rosto. Ainda não estava completamente recuperada, e o médico havia recomendado caminhadas leves para fortalecer os pulmões após a pneumonia. O parque estava cheio, como sempre acontecia nos finais de semana ensolarados. Famílias fazendo piquenique, jovens andando de bicicleta, casais passeando de mãos dadas. Próximo ao planetário, Renata avistou João sentado em um banco, com Arthur no colo. O bebê usava um macacão azul marinho e um chapéu que o protegia do sol, enquanto brincava com um mordedor colorido. João, ao contrário de sua habitual aparência formal em ternos elegantes, vestia jeans e uma camisa polo simples que o faziam parecer mais acessível, quase comum. Foi Arthur quem a viu primeiro. O bebê agitou os bracinhos com entusiasmo quando ela se aproximou, soltando balbucios animados que pareciam uma tentativa de comunicação. João ergueu os olhos e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Você veio, disse simplesmente, levantando-se para recebê-la. Vim, respondeu Renata, surpreendendo-se com o próprio nervosismo. Obrigada pelo convite. Arthur estendeu os braços em sua direção, claramente querendo ser segurado por ela. Após um momento de hesitação, Renata olhou para João, que assentiu encorajadoramente. Ele tem pedido colo a manhã toda, comentou João, enquanto transferia o bebê para os braços dela. Acho que estava ansioso para te ver. Renata acomodou Arthur em seus braços, sentindo a familiaridade do pequeno corpo quente contra o seu. O bebê imediatamente agarrou uma mecha de seu cabelo, fascinado. Preparei um pequeno piquenique, disse João, indicando uma cesta ao lado do banco. Nada muito elaborado. Pensei que poderíamos aproveitar o dia ao ar livre. Caminharam até uma área gramada, próxima ao lago, onde João estendeu uma manta sobre a grama. A simplicidade do gesto, um piquenique em um parque público como qualquer família normal, criou uma atmosfera de intimidade casual que fez Renata relaxar gradualmente. Como está se sentindo? Perguntou João enquanto organizava os itens da cesta. Sanduíches naturais, frutas, suco e água. Bem melhor, respondeu ela sentando-se na manta com Arthur ainda no colo. Os antibióticos funcionaram e o descanso também ajudou. Fico feliz em ouvir isso. João hesitou por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Fiquei realmente preocupado quando soube da pneumonia. Renata baixou os olhos, subitamente consciente da intensidade do olhar dele. Foi gentil da sua parte mandar as flores e a cesta. Não precisava. Precisava sim, afirmou João com uma convicção surpreendente. Você ajudou Arthur 2 vezes sem pedir nada em troca. E mesmo doente, preocupou-se em saber como ele estava. Arthur, alheio à conversa dos adultos, brincava animadamente com um brinquedo de borracha que Renata havia trazido de presente. Uma simples girafa amarela que o encantara imediatamente. Ele gostou do presente, observou João, sorrindo ao ver a concentração do filho no novo brinquedo. Meu sobrinho tem um igual. Achei que Arthur poderia gostar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto observavam o bebê brincar.
Ao redor, outras famílias aproveitavam o domingo, criando uma atmosfera de normalidade que fazia parecer que eles também eram apenas mais uma família no parque. "Posso ser sincero com você?", perguntou João subitamente, interrompendo os pensamentos de Renata. Ela assentiu, sentindo uma estranha ansiedade. "Desde que Camila morreu, tenho vivido no automático", começou ele, olhando para o horizonte além do lago. "Trabalho, cuido de Arthur, durmo e repito tudo no dia seguinte. Era como se eu estivesse anestesiado, apenas cumprindo minhas responsabilidades." Renata escutava atentamente, percebendo a vulnerabilidade genuína em sua voz. "Então, naquela noite no restaurante, quando você acalmou Arthur tão facilmente, algo mudou", continuou ele. "Foi como um lembrete de que existem coisas que não posso controlar ou resolver sozinho, não importa quanto dinheiro ou poder eu tenha." Arthur, como se sentisse a seriedade da conversa, ficou quieto no colo de Renata, observando o pai com olhos curiosos. "Todos precisamos de ajuda, às vezes", respondeu ela suavemente. "Ninguém consegue dar conta de tudo sozinho." João sorriu com uma ponta de ironia. "Essa é uma lição difícil para alguém como eu. Fui criado para acreditar que dinheiro e poder resolvem qualquer problema. E nem sempre resolvem", completou Renata, pensando em sua própria experiência. Como todo seu esforço e determinação não haviam sido suficientes para evitar que adoecesse, ou para pagar suas contas sem ajuda. "Nem sempre", concordou João, seu olhar encontrando o dela. "Quando Arthur ficou doente, todo meu dinheiro não podia substituir o conhecimento intuitivo que você demonstrou. E quando soube que você estava com pneumonia, percebi que nossas vidas não são tão diferentes quanto parecem." Renata franziu o senho, confusa. "Como assim?" "Ambos estamos lutando, cada um à sua maneira. Você contra dificuldades financeiras e uma rotina exaustiva. Eu contra a solidão e o medo de falhar como pai." A observação a surpreendeu, não pela comparação em si, que ainda parecia desproporcional, mas pela autoconsciência que revelava. João Marques não era apenas o milionário arrogante que ela inicialmente imaginara. "Por que me convidou hoje?", perguntou Renata diretamente, decidindo que era hora de esclarecer as coisas. João respirou fundo, como se reunisse coragem. "Porque quero conhecê-la melhor. Não como a garçonete que ajudou meu filho, mas como Renata. A pessoa que se importa o suficiente para ligar quando está doente, que traz um presente específico para um bebê que mal conhece, que fala sobre presença como algo mais valioso que qualquer habilidade." Arthur escolheu aquele momento para estender os braços para o pai, como se quisesse participar da conversa. João o pegou, acomodando-o em seu colo com uma naturalidade que não demonstrara nas primeiras vezes que Renata o vira com o filho. "Você está diferente com ele", observou ela. João sorriu, beijando o topo da cabeça de Arthur. "Estou aprendendo, lendo livros, observando outros pais, tentando estar realmente presente, como você disse." Renata sentiu algo se abrir dentro dela. Uma espécie de ternura ao ver o esforço genuíno daquele homem para ser um bom pai, apesar de todas as circunstâncias. "Tenho uma confissão a fazer", disse João, após um momento de silêncio. "Na noite em que você recusou minha proposta para ajudar com Arthur, fiquei desapontado, mas também aliviado." "Aliviado?", repetiu Renata intrigada. "Porque percebi que o que eu realmente queria não era contratar você, mas conhecê-la. E isso me assustou." A franqueza da confissão a pegou desprevenida. "Por quê?" "Porque significava que estava pronto para seguir em frente, para sentir algo novamente, e não tinha certeza se merecia isso ou se estava preparado." Arthur, como se sentisse a tensão emocional, deitou a cabeça no ombro do pai em um gesto de conforto instintivo que fez Renata sorrir. "E agora?", perguntou ela, sentindo o coração acelerar. "Agora sei que quero tentar", respondeu João simplesmente. "Não como patrão e funcionária, não como pessoas de mundos diferentes, mas apenas como duas pessoas que, por alguma razão, continuam cruzando o caminho uma da outra."
Renata sentiu um misto de excitação e medo. A ideia de permitir-se conhecer João, além das barreiras sociais que os separavam, era simultaneamente tentadora e assustadora. Tenho medo, admitiu ela honestamente. Nossas vidas são muito diferentes. São, concordou João. Mas talvez seja exatamente por isso que precisamos um do outro. Você me ensina sobre presença, sobre simplicidade, sobre o que realmente importa. E talvez eu possa ajudá-la a não carregar o mundo sozinha nos ombros. Arthur, como se entendesse a importância do momento, estendeu uma mão para Renata enquanto mantinha a outra agarrada à camisa do pai. Um pequeno ponte entre os dois adultos. Renata olhou para aquela mãozinha estendida, sentindo o simbolismo do gesto. Com um sorriso, estendeu sua própria mão, que foi imediatamente agarrada pelos dedinhos de Arthur. Um passo de cada vez, sugeriu ela, seus olhos encontrando os de João. Um passo de cada vez, concordou ele, com um sorriso que iluminava seu rosto inteiro, começando com este piquenique e vendo onde isso nos leva. Naquela tarde ensolarada de domingo, enquanto Arthur adormecia tranquilamente entre eles na manta estendida sobre a grama, João e Renata conversaram como nunca haviam feito antes, sobre suas infâncias, seus sonhos, seus medos. As horas passaram despercebidas, as barreiras sociais que os separavam momentaneamente esquecidas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, eles recolheram as coisas do piquenique com a sensação de que algo precioso havia começado ali. Não um conto de fadas, onde diferenças desaparecem magicamente, mas uma história real, onde duas pessoas decidem conscientemente construir uma ponte sobre o abismo que as separa. Posso te ver novamente? Perguntou João, enquanto caminhavam lado a lado para a saída do parque. Arthur adormecido em seu carrinho. Renata sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há muito tempo. Sim, respondeu simplesmente. Gostaria disso. Quando se despediram no portão do parque, ela para pegar o ônibus, ele para entrar na BMW que o aguardava, havia uma promessa silenciosa entre eles. Uma promessa de explorar o que quer que fosse aquela conexão inesperada que surgira no momento em que uma garçonete tímida acalmou o bebê choroso de um milionário. E por um momento, quando seus olhares se encontraram uma última vez, antes de seguirem caminhos temporariamente separados, ambos souberam que o choro de Arthur naquela primeira noite no restaurante havia sido o começo de algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado.